Você sabia que São Pedro e São Paulo guardam segredos que desafiam o tempo? Esses apóstolos não são apenas figuras históricas, mas pilares de uma fé inabalável que moldou civilizações. Prepare-se para uma jornada onde a polêmica se encontra com a verdade espiritual, onde crenças fortes são desafiadas e uma afirmação contraintuitiva se revela. Descubra como suas vidas oferecem uma recompensa rápida para quem busca uma conexão mais profunda com o divino. No final, juntos, faremos uma oração poderosa que transformará sua perspectiva. Vamos explorar juntos o legado de São Pedro e São Paulo. Aperte o play e mergulhe nesta experiência única. Você sabia que todo ano, no dia 29 de junho, celebramos duas figuras fundamentais da nossa fé, São Pedro e São Paulo? Essa data, que pode parecer apenas mais um dia no calendário, carrega um significado profundo e transformador. Ela não é apenas uma homenagem, mas um convite para você refletir sobre sua própria jornada espiritual e como pode fortalecer sua fé. Imagine que, como Roma foi fundada e se tornou um centro de poder e cultura, sua vida também tem marcos e fundações. O dia 29 de junho é um desses marcos, um momento para você renovar seu compromisso com a fé, deixando para trás antigas festividades pagãs e abraçando a verdadeira essência da nova Roma cristã. É um símbolo da transformação que a fé pode operar em nós, substituindo o velho pelo novo, o profano pelo sagrado. Você já parou para pensar em como a história dos apóstolos pode se refletir na sua vida cotidiana? São Pedro e São Paulo são dois pilares que sustentam a Igreja, assim como determinados valores e princípios podem sustentar sua vida. Pedro, o primeiro Papa, foi chamado por Jesus e recebeu as chaves do reino dos céus. Essas chaves não são apenas símbolos de autoridade, mas de responsabilidade e serviço. O que isso significa para você? Talvez seja um lembrete de que você também tem as chaves e para abrir portas em sua vida. Portas de perdão, reconciliação e novas oportunidades. São Paulo, por outro lado, era conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele dedicou sua vida a levar a mensagem de Cristo a todos, independentemente de sua origem. Sua coragem e determinação são inspirações para você enfrentar suas próprias adversidades. Paulo nos mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios e obstáculos, é possível manter o ímpeto e a fé. Como você pode aplicar essa determinação em sua própria vida? Que áreas da sua vida precisam dessa coragem e fé inabaláveis? Celebrar São Pedro e São Paulo em 29 de junho não é apenas uma tradição. É uma oportunidade para você se conectar mais profundamente com suas raízes espirituais. É um chamado para refletir sobre o papel desses apóstolos em sua fé e como você pode seguir seu exemplo. Pense na fidelidade de Pedro, que mesmo após ter negado Jesus 3 vezes, reafirmou seu amor e compromisso com Cristo. Isso nos ensina que não importa quantas vezes erramos, sempre podemos encontrar redenção e renovar nosso compromisso com Deus. E Paulo? Sua história é uma poderosa lembrança de que a transformação é possível. De perseguidor dos cristãos a um dos maiores apóstolos, Paulo nos mostra que a mudança verdadeira vem de um encontro pessoal com Cristo. Você já teve esse encontro? Como ele mudou sua vida? E se ainda não teve, o que te impede de buscar essa transformação hoje? O dia 29 de junho é um lembrete para você celebrar não apenas os apóstolos, mas a própria essência da sua fé. É uma chance de renovar seu espírito, de buscar uma conexão mais profunda com Deus e de se inspirar nas vidas de São Pedro e São Paulo para viver uma fé mais autêntica e transformadora. Então, aproveite esse dia para refletir, orar e renovar seu compromisso com a fé. Deixe que a celebração desses grandes santos inspire uma mudança profunda em sua vida, levando você a viver com mais fé, coragem e determinação. Neste dia especial, que você possa sentir a presença de Deus de uma maneira nova e transformadora. Que a intercessão de São Pedro e São Paulo fortaleça sua jornada espiritual e te guie em cada passo do caminho. Você sabia que São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica? A história de São Pedro é não apenas fascinante, mas cheia de lições que podem transformar sua vida cotidiana. Imagine ser escolhido por Jesus Cristo para liderar seus apóstolos. Pedro, um simples pescador, teve essa honra e responsabilidade. São Pedro, filho de Jonas e irmão de André, também um apóstolo, foi chamado diretamente por Jesus para segui-lo. Já pensou no impacto disso? Um chamado que mudou sua vida para sempre.
E se você fosse chamado para uma missão especial? Como você responderia? Pedro deixou tudo para seguir Jesus, mostrando uma fé e dedicação que ainda hoje nos inspiram. Jesus confiou a Pedro as chaves do reino dos céus, dizendo: em tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse momento é crucial, pois simboliza a autoridade espiritual de Pedro e sua responsabilidade de guiar a igreja. Isso não é apenas história antiga. É um lembrete poderoso de que você também tem um papel importante na comunidade de fé. Você já pensou em como pode exercer sua fé e influência positivamente? Pedro também nos mostra que errar faz parte da jornada espiritual. Ele negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, algo que poderia ter destruído sua fé e missão. No entanto, após a ressurreição, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Em cada resposta afirmativa, Jesus disse a Pedro para apacentar suas ovelhas, reafirmando seu papel de liderança. Isso nos ensina que, mesmo quando falhamos, podemos nos redimir e continuar nossa missão. Você já cometeu erros que pensou serem irreparáveis? A história de Pedro nos lembra que sempre há uma segunda chance. Pense no simbolismo das chaves que Pedro recebeu. Elas representam o poder de perdoar pecados e abrir as portas do céu. Mas também podem representar as chaves para abrir novas oportunidades em sua vida. Onde você precisa abrir portas? Que áreas de sua vida precisam de renovação e perdão? Pedro nos inspira a usar nossas chaves e com sabedoria e compaixão. São Pedro também enfrentou um martírio corajoso. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua humildade e coragem são exemplos para todos nós. O que você faria se enfrentasse uma situação de grande sacrifício? Pedro nos mostra que a verdadeira fé pode nos dar a força para enfrentar qualquer adversidade com dignidade e amor. Ao refletir sobre a vida de São Pedro, pergunte a si mesmo: como posso aplicar essas lições na minha vida diária? Talvez seja um chamado para exercer mais compaixão e liderança na sua comunidade. Ou pode ser um convite para perdoar a si mesmo e aos outros, abrindo novas portas de oportunidade e crescimento espiritual. A jornada de São Pedro é um espelho para sua própria jornada de fé. Ele era um homem comum com falhas e medos, mas através de sua fé e determinação, ele se tornou uma pedra fundamental da igreja. E você? Como pode ser uma pedra fundamental na sua comunidade, na sua família, na sua própria vida? Lembre-se, você também é chamado a algo grande. Como Pedro, você pode ser um líder, um guia, uma inspiração. Use suas chaves para abrir as portas que Deus colocou à sua frente, e permita que a fé de São Pedro fortaleça sua própria jornada espiritual. Que sua vida, assim como a de Pedro, seja um testemunho vivo de fé, redenção e amor inabalável a Deus. Você sabia que Jesus confiou a São Pedro a missão de confirmar todos os irmãos na fé? Esse é um ponto crucial para entender a importância de Pedro na história da igreja e, mais ainda, na sua vida espiritual. Quando Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava apenas dando um título, mas uma responsabilidade gigantesca. Imagine que você está construindo algo de grande valor e precisa de uma fundação sólida. Pedro foi essa pedra, essa fundação sólida sobre a qual a igreja foi edificada. Jesus sabia que Pedro, com todas as suas falhas e fraquezas, tinha a fé e a coragem necessárias para liderar e fortalecer os outros. E você? Já pensou em como pode ser uma pedra fundamental na vida das pessoas ao seu redor? Como pode usar sua fé para inspirar e fortalecer os outros? Essa missão de Pedro é um lembrete constante de que a fé não é apenas para ser guardada dentro de nós. Ela é para ser compartilhada, confirmada e reforçada na comunidade. Quando Jesus confiou essa missão a Pedro, ele estava também confiando a você uma responsabilidade. Pense naquelas pessoas que olham para você em busca de orientação e força. Como você pode confirmar a fé delas através das suas ações e palavras? Pedro teve suas falhas, como todos nós. Ele negou Jesus 3 vezes, mas foi exatamente após essas negações que Jesus lhe deu a missão de apacentar suas ovelhas. Isso nos ensina que mesmo quando erramos, Deus nos dá novas oportunidades para nos redimirmos e cumprirmos nosso propósito.
Você já se sentiu desanimado por seus erros? Saiba que, assim como Pedro, você pode se levantar e continuar sua missão. A frase "em tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus" é especialmente poderosa. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências eternas. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, simbolizando o poder de ligar e desligar, de abrir e fechar. Quais são as chaves que Deus confiou a você? Que portas você precisa abrir ou fechar em sua vida para estar em alinhamento com a vontade divina? Pedro nos mostra que a liderança espiritual é uma jornada de altos e baixos, mas é através da persistência e da fé que se encontra a verdadeira força. Quando você enfrenta desafios em sua vida, lembra-se da determinação de Pedro. Ele não desistiu após suas falhas. Ao contrário, ele se tornou mais forte e dedicado. Você também pode fazer o mesmo. Ao refletir sobre a missão de Pedro, pergunte-se: como posso confirmar a fé dos outros? Talvez seja através de um simples ato de bondade, uma palavra de encorajamento, ou mesmo uma oração silenciosa por aqueles que estão lutando. Você tem o poder de fortalecer a fé dos outros, assim como Pedro fez. Lembre-se de que a missão que Jesus deu a Pedro é também uma missão para você. Use sua fé para inspirar, fortalecer e confirmar os outros. Seja pedra sólida na vida de alguém, ajudando a construir uma comunidade de fé mais forte e resiliente. Que a história de Pedro te motive a viver sua fé de maneira plena e a se tornar uma verdadeira rocha na vida das pessoas ao seu redor. Você sabia que São Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, foi convidado por ele a liderar e apacentar suas ovelhas? Essa é uma lição poderosa sobre perdão e redenção que pode transformar a maneira como você encara seus próprios erros e falhas. Imagine a cena. Pedro, devastado por ter negado Jesus, está diante do ressuscitado Cristo. Em vez de condenação, Jesus faz uma pergunta simples, mas profunda: em Pedro, tu me amas? Jesus pergunta isso 3 vezes, e cada vez Pedro responde afirmativamente. Com cada resposta, Jesus dá a Pedro uma nova missão: e apacenta as minhas ovelhas. Essa interação não é apenas uma reconciliação, mas uma reafirmação do papel crucial de Pedro na liderança da igreja. Você já parou para pensar como essa história pode se aplicar à sua vida? Como pode encontrar redenção e uma nova direção mesmo após falhar? Quando você comete um erro, é fácil sentir-se desanimado e pensar que não há como voltar atrás. Mas a história de Pedro mostra que Jesus oferece sempre uma segunda chance. Ele não apenas perdoou Pedro, mas o fortaleceu para continuar sua missão. O que isso significa para você? Talvez seja um convite para deixar de lado a culpa e abraçar as novas oportunidades que Deus está lhe oferecendo. Jesus confiou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas, um símbolo claro de cuidado e liderança. Pedro, que uma vez falhou, agora é chamado a cuidar da comunidade de fé com amor e dedicação. Você também tem uma responsabilidade semelhante. Quem são as ovelhas na sua vida que você precisa cuidar? Pode ser sua família, seus amigos, ou até mesmo pessoas em sua comunidade que precisam de orientação e apoio. Pense nas vezes em que você se sentiu como Pedro, tendo falhado ou negado sua fé de alguma forma. Como pode usar essas experiências para crescer e se fortalecer? Deus não espera a perfeição de você. Ele espera um coração contrito e disposto a seguir em frente com fé renovada. A história de Pedro nos ensina que nossas falhas não definem nosso destino. O que realmente importa é como respondemos a essas falhas e a disposição para seguir o chamado de Deus. A frase de "apacenta as minhas ovelhas" é um chamado direto para você também. É um lembrete de que seu papel como cristão envolve cuidar dos outros, mostrar compaixão e liderar pelo exemplo. Como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Talvez seja ajudando alguém em necessidade, oferecendo uma palavra de conforto, ou simplesmente estando presente para aqueles que precisam de apoio. Você tem a capacidade de fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao seu redor. Através de suas ações e palavras, você pode apacentar as ovelhas que Deus colocou em seu caminho. Pense em como pode ser um farol de luz e esperança, guiando outros com amor e sabedoria, assim como Pedro fez. Jesus perguntou a Pedro: "Em tu me amas?"
E cada vez que Pedro respondia em sim, ele era fortalecido para liderar. Jesus faz a mesma pergunta a você hoje. Como você responderá? Está pronto para apacentar as ovelhas, para cuidar daqueles ao seu redor e para assumir seu papel na comunidade de fé? Permita que a história de Pedro inspire você a buscar redenção e a se comprometer com a missão que Deus tem para a sua vida. Que você possa encontrar força nas suas falhas, crescer em sua fé e liderar com amor e dedicação. Lembre-se, como Pedro, você também tem um papel vital a desempenhar no plano de Deus. Seja corajoso, seja dedicado e, acima de tudo, apacente as ovelhas com o amor de Cristo. Você sabia que São Paulo, antes de se tornar um dos maiores apóstolos, era conhecido como Saulo e perseguia cristãos? A transformação de Saulo em Paulo é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia e pode oferecer insights valiosos para a sua vida cotidiana. Imagine isso: Saulo, um devoto judeu, conhecido por sua perseguição aos seguidores de Cristo, está a caminho de Damasco. No meio do caminho, uma luz brilhante o envolve e ele ouve a voz de Jesus perguntando: "E Saulo, Saulo, por que me persegues?" Esse momento muda tudo para ele. Saulo fica cego por 3 dias, e durante esse tempo, ele reflete profundamente sobre sua vida e suas ações. Depois, ao ser curado e batizado, ele se torna Paulo, um fervoroso missionário de Cristo. Como você pode aplicar essa transformação radical na sua própria vida? Já pensou em como Deus pode usar suas fraquezas e transformá-las em força? A transformação de Paulo nos ensina que não importa o quão distante você possa estar de Deus, há sempre uma chance para redenção e mudança. Talvez você tenha cometido erros no passado ou tenha seguido um caminho que agora percebe não ser o certo. Paulo nos mostra que, com fé e arrependimento, você pode mudar seu destino e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Que áreas da sua vida precisam de uma transformação como a de Paulo? Paulo não só aceitou a nova missão que Jesus lhe deu, mas também a abraçou com fervor que mudou o curso do cristianismo. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, enfrentando perigos e dificuldades para espalhar o Evangelho. Isso nos ensina sobre a importância de ser corajoso e determinado em nossa fé. Você está disposto a sair da sua zona de conforto para seguir o chamado de Deus? Como pode ser mais corajoso em suas ações diárias? Pense na paixão de Paulo. Ele foi de perseguidor a perseguido, enfrentando prisões, apedrejamentos e naufrágios, tudo em nome de Cristo. Sua vida é um testemunho poderoso de fé e perseverança. Enfrentar desafios é uma parte inevitável da vida, mas a história de Paulo nos lembra que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Quais desafios você está enfrentando agora e como a fé pode te ajudar a superá-los? Paulo também é conhecido como o apóstolo dos gentios, levando a mensagem de Cristo para além do povo judeu. Ele rompeu barreiras culturais e sociais, mostrando que o amor de Deus é para todos. Isso nos desafia a olhar além de nossas diferenças e a alcançar aqueles que podem ser diferentes de nós. Quem são as pessoas em sua vida que precisam ouvir a mensagem de amor e esperança de Deus? Como pode ser um agente de inclusão e compaixão, assim como Paulo? A espada é frequentemente associada a Paulo, simbolizando não só a forma de sua morte, mas também a palavra de Deus, que ele difundiu incansavelmente. A palavra de Deus tem o poder de mudar vidas, assim como mudou a de Paulo. Como você pode usar a palavra de Deus para transformar sua própria vida e a vida daqueles ao seu redor? Lembre-se, a transformação de Paulo começou com uma experiência divina, mas foi sustentada por sua dedicação e fé inabaláveis. Sua jornada nos ensina que a verdadeira mudança vem de dentro e é mantida através de um compromisso contínuo com a fé. Está pronto para permitir que Deus opere uma transformação em sua vida? Como pode se comprometer mais profundamente com sua fé hoje? Permita que a história de São Paulo inspire você a buscar uma transformação profunda e a viver uma vida de propósito e missão. Que você possa encontrar coragem, determinação e fé para seguir o chamado de Deus, não importa onde ele possa te levar. Seja um agente de mudança, assim como Paulo, e deixe que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Você já parou para refletir sobre o impacto da morte de São Pedro e São Paulo?
Essas mortes não foram apenas tragédias históricas, mas também poderosos testemunhos de fé e coragem. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e Paulo, decapitado, morreram por sua fé. O que isso pode ensinar a você sobre sua própria fé e coragem? Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Pense nisso por um momento. Ele escolheu a humilhação extrema para honrar seu Senhor. Como isso ressoa com suas próprias ações? Existe algo que você pode fazer em sua vida diária para demonstrar a mesma humildade e dedicação? Paulo, por outro lado, foi decapitado porque era cidadão romano e, portanto, tinha direito a uma morte menos agonizante. A espada que ceifou sua vida também simboliza a palavra de Deus que ele espalhou incansavelmente. Paulo usou todos os seus recursos e privilégios, não para se salvar, mas para servir a Cristo. Você está usando seus dons e privilégios para servir a Deus e aos outros da melhor maneira possível? As mortes de Pedro e Paulo sob a perseguição do imperador Nero são um lembrete das duras realidades que os primeiros cristãos enfrentaram. Eles permaneceram firmes na fé, mesmo diante da morte. Hoje, talvez você não enfrente a mesma ameaça, mas pode enfrentar desafios e dificuldades que testam sua fé. Como você pode permanecer firme e fiel como Pedro e Paulo? Considere a coragem necessária para enfrentar a morte por causa da fé. Essa coragem não veio de um lugar de força humana, mas de uma profunda conexão com Deus. A fé deles era tão forte que nenhuma ameaça poderia abalá-la. Onde você encontra sua coragem? Está buscando a Deus em tempos de medo e incerteza? Pense nas basílicas erguidas em Roma nos locais de sepultura de Pedro e Paulo, testemunhos duradouros de sua fé. Esses lugares se tornaram símbolos de esperança e perseverança para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua vida também pode ser um testemunho. Que legado de fé e coragem você está construindo? Como suas ações hoje podem inspirar e fortalecer a fé dos outros? A perseguição sob Nero foi implacável, mas a fé dos cristãos foi ainda mais forte. Hoje, você pode enfrentar perseguições de diferentes formas, seja no trabalho, na escola ou até mesmo dentro da família. A história de Pedro e Paulo te encoraja a ser resiliente. Como pode encontrar força para enfrentar suas próprias adversidades com a mesma determinação? A espada de Paulo e as chaves de Pedro são símbolos poderosos. A espada representa a palavra de Deus, afiada e transformadora. As chaves simbolizam a autoridade espiritual de Pedro e o poder de ligar e desligar na terra e no céu. Que símbolos de fé e autoridade você carrega em sua vida? Como pode usar essas ferramentas espirituais para navegar pelos desafios e servir aos outros? A morte de Pedro e Paulo nos chama a uma reflexão profunda sobre o valor da nossa fé e o que estamos dispostos a sacrificar por ela. Seus martírios não foram em vão. Eles nos mostram que a verdadeira fé requer sacrifício e coragem. Você está pronto para seguir esse exemplo? Quais sacrifícios você está disposto a fazer para viver plenamente sua fé? Deixe que o exemplo de São Pedro e São Paulo te inspire a viver com uma fé inabalável. Que você possa encontrar força e coragem nas suas próprias lutas, lembrando sempre que Deus está com você. Siga o caminho desses grandes apóstolos e permita que sua vida seja um testemunho vivo do poder e da glória de Deus. Você sabia que a Basílica de São Pedro no Vaticano e a Basílica de São Paulo fora dos muros são monumentos construídos em homenagem aos lugares de sepultamento dos apóstolos Pedro e Paulo? Essas basílicas não são apenas edifícios históricos, elas são símbolos poderosos da fé e da perseverança dos primeiros cristãos. Já pensou no que esses monumentos podem significar para você e sua caminhada espiritual? Imagine-se entrando na grandiosa Basílica de São Pedro. Cada pedra, cada detalhe arquitetônico, é um testemunho da importância de Pedro na história da fé cristã. Pedro, o primeiro Papa, a quem Jesus entregou as chaves do reino dos céus. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e ele estava estabelecendo uma fundação firme. Você tem essa fundação em sua vida? Em que áreas você precisa fortalecer sua fé para se tornar uma rocha sólida, capaz de suportar as tempestades da vida? Agora pense na Basílica de São Paulo fora dos muros. Ela abriga uma tradição fascinante. Os retratos de todos os papas, desde Pedro até o atual Papa Francisco.
Esses retratos representam uma linha ininterrupta de liderança espiritual e serviço a Deus. O que essa continuidade significa para você? Como pode aprender com os líderes espirituais que vieram antes de você e aplicar esses ensinamentos na sua vida diária? As basílicas também são lugares de peregrinação. Milhões de pessoas viajam de todas as partes do mundo para visitar esses santuários. Essas jornadas não são apenas viagens físicas, são também viagens espirituais de renovação e fé. Você já considerou fazer uma peregrinação espiritual? Talvez não precise ir até Roma, mas pode criar momentos de reflexão e renovação espiritual em sua rotina diária. Como pode incorporar mais momentos de contemplação e oração em sua vida para fortalecer sua fé? Esses monumentos nos lembram que a fé não é apenas um sentimento pessoal, mas uma história coletiva de perseverança e testemunho. Pedro e Paulo enfrentaram perseguições, desafios e até a morte por sua fé. Hoje, você pode enfrentar desafios diferentes, mas a essência da fé é a mesma. Onde você encontra inspiração para perseverar em meio às dificuldades? Quais são os símbolos de sua fé que te ajudam a seguir em frente quando tudo parece difícil? Refletir sobre a vida de Pedro e Paulo também nos desafia a pensar sobre nosso próprio legado espiritual. Que tipo de impacto você quer deixar no mundo? Como pode viver de maneira que sua fé inspire e fortaleça os outros, assim como Pedro e Paulo fizeram? Pense nas pequenas ações diárias que podem ser testemunhos poderosos de sua fé. Os monumentos de Pedro e Paulo não são apenas para serem admirados, eles são para serem vividos. Eles nos chamam a uma vida de fé ativa e dedicada. Como pode transformar essa inspiração em ação? Talvez seja se envolvendo mais em sua comunidade de fé, ajudando aqueles em necessidade, ou simplesmente vivendo de maneira que reflita os ensinamentos de Cristo. Por fim, lembre-se de que, assim como Pedro e Paulo, você é chamado a ser uma pedra viva no edifício da fé. Sua vida pode ser um testemunho poderoso da graça e do amor de Deus. Está pronto para aceitar esse chamado? Como pode, a partir de hoje, viver de maneira que honre o legado de Pedro e Paulo e fortaleça sua própria caminhada espiritual? Deixe que a história e os monumentos de Pedro e Paulo te inspirem a uma fé mais profunda e uma vida mais dedicada. Que você encontre força e coragem nas suas próprias lutas, lembrando que, assim como esses grandes apóstolos, você também tem um papel vital a desempenhar no plano de Deus. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador da fé em Cristo. Você já refletiu sobre a importância da fidelidade na sua vida espiritual? A vida de São Pedro e São Paulo nos oferece lições profundas sobre como ser fiel à fé, mesmo diante dos maiores desafios. Imagine o impacto que a fidelidade inabalável desses dois apóstolos pode ter na sua própria jornada espiritual. Pedro, conhecido como a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja, nos mostra que a fidelidade é um compromisso contínuo, mesmo quando falhamos. Lembre-se de que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas após a ressurreição, ele reafirmou seu amor e compromisso com Cristo. Jesus lhe perguntou 3 vezes: Em Pedro, tu me amas? Cada resposta afirmativa de Pedro foi um passo para restaurar sua fidelidade. Isso nos ensina que, não importa quantas vezes você tenha falhado, sempre há uma oportunidade de reafirmar sua fé e compromisso com Deus. Onde você precisa restaurar sua fidelidade hoje? Que áreas da sua vida necessitam de uma renovação do seu compromisso com Deus? Paulo, por outro lado, demonstrou fidelidade através de sua incansável missão de espalhar o Evangelho. Desde o momento de sua conversão, ele dedicou sua vida a levar a mensagem de Cristo aos gentios, enfrentando perseguições, prisões e até a morte. A vida de Paulo nos ensina que a fidelidade à fé pode exigir sacrifícios e uma dedicação total. Como você pode demonstrar uma fidelidade semelhante em sua vida diária? Talvez seja através de pequenos atos de serviço, perseverança nas orações ou ao se manter firme em suas convicções, mesmo quando é difícil. A fidelidade de Pedro e Paulo também nos desafia a sermos consistentes e comprometidos. Eles não eram apenas fiéis nos momentos de triunfo, mas também nos momentos de adversidade. Você já pensou em como a sua fidelidade é testada nos momentos difíceis? Como pode permanecer fiel a Deus quando enfrenta desafios e tribulações?
Lembre-se de que a verdadeira fidelidade é medida não pela ausência de dificuldades, mas pela sua capacidade de permanecer firme na fé em meio às tempestades. Pense também no impacto da sua fidelidade na vida das pessoas ao seu redor. Pedro e Paulo não só viveram suas vidas com fidelidade, mas também inspiraram muitos outros a seguir a Cristo. Sua fidelidade pode ser uma luz que guia outros em sua jornada espiritual. Como pode usar seu exemplo para inspirar e fortalecer a fé de sua família, amigos e comunidade? A fidelidade é um testemunho poderoso. Assim como as vidas de Pedro e Paulo nos inspiram até hoje, sua fidelidade pode deixar um legado duradouro. Está disposto a viver de maneira que sua fé inspire as futuras gerações? Que passos pode dar hoje para fortalecer sua fidelidade e deixar um impacto duradouro? Finalmente, lembre-se de que a fidelidade é uma jornada contínua. É algo que você constrói dia após dia, decisão após decisão. Pedro e Paulo nos mostram que, com Deus, é possível ser fiel até o fim. Como pode aplicar essa lição à sua própria vida? Que decisões pode tomar hoje para ser mais fiel a Deus e aos seus ensinamentos? Deixe que a vida de São Pedro e São Paulo inspire você a viver com uma fidelidade inabalável. Que você encontre a coragem e a determinação para seguir firme na sua fé, mesmo quando o caminho é difícil. Que sua fidelidade seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, inspirando aqueles ao seu redor e fortalecendo sua própria caminhada espiritual. A Basílica de São Pedro e a de São Paulo fora dos muros são marcos da nossa fé. Na Basílica de São Paulo, estão pintados os retratos de todos os papas, desde Pedro até o Papa Francisco, simbolizando a continuidade e unidade da nossa Igreja. Rezemos pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo para que possamos perseverar na fé, fazendo o bem e evitando o pecado. Que esses santos nos guiem e protejam em nossa caminhada com Deus. Vamos agora nos unir em oração, pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo. Ó santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, nós os escolhemos hoje e para sempre como nossos especiais protetores e advogados. Glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, por ser a pedra sobre a qual Deus edificou sua igreja. Bem-aventurado São Paulo, pregador da verdade em todo o mundo, alcançai-nos, vos pedimos, uma viva e firme esperança, ardente caridade, despojamento total de nós mesmos, desprezo pelo mundo, paciência nas adversidades, humildade nas coisas prósperas, atenção na oração, diligência no cumprimento das obrigações e perseverança na divina graça até a morte. Por vossa intercessão, superadas as tentações do mundo, do demônio e da carne, sejamos dignos de comparecer diante do Supremo e Eterno Pastor, Jesus Cristo, para gozar e amar eternamente a Ele, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Que possamos seguir o exemplo de São Pedro e São Paulo em nossa jornada de fé. Compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares, deixem seus comentários e pedidos de oração abaixo, e inscrevam-se no canal para mais mensagens inspiradoras. Juntos, fortalecemos nossa fé e nossa comunidade. Que Deus os abençoe abundantemente.